Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Hoje um programa que para mim demonstra a essência do que é o networking. Eu não sei se vocês se lembram, eu gravei com Alexandre Miyahara e quero deixar meu agradecimento por ter feito esta conexão. E hoje, por conta dessa rede, dessa conexão, eu estou trazendo uma pessoa que eu tive a honra de conversar previamente. Tem uma história que vocês vão se impressionar do que realmente é RH, gestão de pessoas, transformação cultural, e é tudo isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes eu queria que você se inscrevesse no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e comente. Os comentários que vocês têm deixado em cada episódio é realmente transformador e nos motiva a trazer cada vez mais executivos incríveis, como é o caso da Laís Cossermelli. Mestre, especialista em transformação cultural, mentora de transição profissional, também faz terapia transpessoal. Se eu fosse ler aqui tudo que ela faz, eu ia ficar aqui 1 hora gravando, só falando tudo que ela faz, mas eu vou deixar para que ela também se apresente um pouquinho. Eu quero agradecer, Laís, muito obrigado pelo seu tempo, de você ter vindo de longe, né, 2 horas para conseguir vir gravar. Agradeço demais o seu tempo e obrigado por gerar esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser transformador. Ai, pô, muito obrigada. Amei, é um prazer estar aqui. Você comentou que nós tivemos uma conexão em comum e realmente foi essa sensação que eu tive ao chegar aqui. Falei, poxa, a vida é realmente a qualidade dessas relações que nós nutrimos. Então, quando a Lê falou, Laís, vai lá, conversa com o Paul, eu não pensei 2 vezes. Simplesmente, que horário estarei lá. Então, foi essa sensação realmente que a gente, durante a nossa trajetória, nós vamos nutrindo essas relações e são exatamente essas pessoas que vão nos apoiar no nosso crescimento. Então, por isso, tão importante a gente conseguir sempre priorizar essa relação, essa nutrição. Ah, que bacana. E isso transforma, né? Porque daqui a gente começa a conversar, entendendo o que o outro faz e vai gerando novas oportunidades, novas conexões. Sim. Eu acho que a vida do executivo ela é feita disso, né? De conexões, é isso que faz com que a gente cresça. Eu costumo dizer que esse programa é um MBA de graça que eu faço, porque cada vez que eu converso com pessoas, eu vou me nutrindo desse conhecimento. E é o que acontece também com a audiência, por isso que eu me motivo cada vez mais de fazer esse programa. Obrigado. Que legal. Então vamos lá, me fala um pouquinho. Toda a sua carreira foi direcionada para pessoas. Sim. Como é que isso aconteceu na sua vida? E quando você fala toda a minha carreira, eu vou lá bem para trás. A minha formação inicial foi no direito, então eu sou bacharel em direito. E aí, o que eu me recordo? Assim, o que me chamava já a atenção lá atrás? Isso é com 22 anos, né, já fazendo estágio. Eu estava ali acompanhando o juiz, eu era estagiária, né, de juiz de direito. Aí, durante uma audiência, chegava ali na área criminal, por exemplo, chegava, né, uma pessoa que estava presa, né, sentava ali, então eu estava lendo o processo dela, né, qualquer que seja ali o crime, e eu olhava para os olhos dela e o sentimento que eu tinha era assim: você pode ter cometido realmente esse crime, mas você é mais que isso. Então a minha conexão com aquela pessoa estava além do processo. Então, eu já não era aquela pessoa. Eu olhava, eu terminei a faculdade, até comecei a advogar, mas o meu coração, o meu olhar estava ali, ó, olhava bem nos olhos dele e sempre me conectava com algo que era além daquele comportamento. Então, aquilo já demonstrava que no momento ou outro eu cairia, né, para a questão humana, para o desenvolvimento. Aí eu fui para organizações, aí diferentes marketing, também trabalhei com gestão de projetos, e aí cheguei no RH, que foi a minha grande surpresa, que no início eu imaginava que seria algo assim, muito burocrático, não RH. Nossa, eu estava muito errada, porque foi realmente o lugar que eu percebi que nós podemos influenciar os líderes, a organização, principalmente sendo exemplo, né, mais até do que políticas, realmente a gente estando ali e sendo porta-voz dessa questão humana, ou seja, enxergar o ser humano além daquele comportamento que muitas vezes não é exatamente o esperado, mas acreditar nessa potência, né, que nós temos mais, nós podemos entregar mais. E aí depois o RH fiz essa carreira aí de 20 anos, né, em organizações e foram diferentes países.
tive realmente muita sorte, muitas pessoas que acreditaram em mim. Então, digo que foi uma trajetória aí de bastante sucesso, claro, muitos momentos difíceis, inúmeros, né, com essa resiliência aí. E decidi em 2020, eu falei, nossa, é o momento de uma transição. Então, eu senti aquela clareza, já estava fazendo um mestrado na área de psicologia transpessoal, aí senti que eu tinha um caminho novo, né, não mais estando numa organização, mas participando, né, na área de desenvolvimento humano, mas de uma outra forma, fora do sistema. Foi assim que eu fiz a minha transição profissional. Fiquei curioso na sua linha temporal. Sim, vamos Sabe por lá. quê? Sim. Você falou que você fez advocacia e seu olhar estava para pessoas. Eu acho fantástico isso, né? Porque eu gosto de acompanhar muitas séries. Eu não sei porque que eu não me formei advogado, que eu adoro todo tipo de série de advogado e tudo mais. E normalmente você tenta resolver aquele problema, né? Mas ao mesmo tempo tem um contexto. Muitas vezes a gente não, a pessoa tem vários fatores por ter feito aquilo e a gente acaba não olhando a pessoa. Aí Isso. depois você começou a sua jornada profissional, né, numa grande empresa, ficou lá por muito tempo e você pegou várias fases do RH. E a Sim. minha curiosidade é, o RH era um DP, não era o RH totalmente focado em processos e operacionalização, tinha um pouco olhar para pessoas. E aí você pegou essa transformação. Como é que foi isso para você, principalmente nesse começo? Porque você já tinha um olhar para pessoas quando você fez advocacia e depois você entra numa área que ela não era tão direcionada para pessoas assim. Boa. O que que ocorre? Como eu não era uma especialista em RH e eu fui convidada para assumir uma posição, já numa gerência como business partner, dentro de uma divisão, de uma divisão que eu conhecia bem o negócio. Então, não existia expectativa de que eu fosse uma especialista nos processos de RH. Então, já foi natural que eu entrei já com uma visão na área de desenvolvimento. Então, eu tinha condições, capacidade de direcionar os temas mais processuais, técnicos, para uma equipe de especialistas, né, que apoiavam a organização, e eu estava ali todo o tempo direcionada na questão do desenvolvimento. Ai, que Então, eu bacana. já entrei nessa pegada, porque eu também, antes eu estava numa área que era melhoria contínua. E eu já estava entrando numa área que era RH, mas de uma forma até inconsciente, porque ali eu já, peraí, a gente tem que fazer isso com as pessoas, tem que unir, que tipo de experiências nós vamos gerar, como é que nós asseguramos que as pessoas realmente estarão engajadas. Então, já era um olhar. Quando eu olho para a minha biografia, é realmente como esse exemplo que eu dei ali no estágio do direito. Eu já estava naquele lugar de profundidade. E não à toa que eu acabei minha última formação, esse mestrado em psicologia, né? Eu não sei se você conhece essa especialidade aí dentro da psicologia, que é a transpessoal, que ainda transcende para a nossa dimensão espiritual. Ou seja, se eu olho esse fio lá dos 20 anos, chegando aqui, eu falo, puxa, é esse o tapete. Né? Toda a minha história demonstrou que seria esse trabalho aqui que vai muito além de olhar, por exemplo, um comportamento, mas esse ser humano, né, mais completo. Espetacular, dá pra fazer um programa só pra falar dessa parte transpessoal que eu sou apaixonado, Sim, sim, porque tem várias questões na minha cabeça. Por que que a gente vai procurar espiritualidade quando a gente já tá num estágio mais avançado da vida, da carreira, que você olha sim, e acha e fala que tá faltando alguma coisa e no início, acho que por conta da demanda. Bom, mas aí um outro programa ela vai voltar mais vezes pra gente falar sobre isso. É, sim, mas eu queria trazer esse seu lado, porque você fez o direito, depois você já tinha esse olhar para pessoas, e como é que essa transformação da Laís dentro de uma organização aconteceu? Porque você tem essa visão e as organizações, elas querem resultado, elas querem olhar para as pessoas, mas ao mesmo tempo tem esse conflito de que a coisa precisa acontecer e uma empresa precisa faturar, uma empresa tem sim. que gerar resultado. Para isso que a gente está lá. Quais foram as dificuldades que você enfrentou neste meio tempo? Porque você já nasceu com esse viés humano, Sim, né? Foi fazer direito e aí sim, descobriu ainda mais. Então, seu propósito foi se formando ali. sim. E aí você encontrou várias dificuldades no meio do caminho. Como é que foi isso para você? Sim, legal você falou dificuldades e eu senti assim. E também encontrei pessoas que se sintonizaram com esta minha percepção da realidade. Então, eu tive gestores, presidentes, vice-presidentes que falaram: opa, você está trazendo aqui
uma perspectiva que eu não tenho, eu não tinha olhado para isso. Eu gosto de dizer, eu sou professora também na pós-graduação, na área de gestão, que eu digo assim, o RH, na hora que você chega no board, né, tá todo mundo ali, tá o CEO, o CFO, né, a logística, a fábrica, todo mundo ali sentado naquela mesa, e o RH é essa água. É como se a gente tivesse ali uma licença poética, eu gosto de dizer isso. Que bacana, eu adorei isso. Para trazer uma perspectiva que eles não estão olhando, como se estivessem ali num túnel, né? Claro, o resultado é óbvio, e é claro que eu também, meu compromisso é com este resultado, no entanto, é com o resultado e também, necessariamente, com o bem-estar das pessoas. Para a gente assegurar ali na hora, nessa entrada, né, numa reunião, por exemplo, como eu trouxe essa imagem, pessoal, a gente olhou para isso, qual que é a sensação que nós vamos gerar quando essa decisão for tomada e for comunicada? O impacto dela nas Qual é o pessoas, né? impacto nas pessoas? Espetacular. Uma vez que nós decidimos por este caminho, que consequência isso terá na organização? Então, quando eu trazia, é como que aquela parada, né? Eu estou aqui no carro de Fórmula 1, na reta, de repente vem uma parede. Opa, nossa, peraí. Então, a gente precisa de um pouco mais de curva aqui para chegar nesse mesmo lugar, mas assegurando esse cuidado, esse acolhimento, essa conexão com as pessoas. Então, olha que bonito, é possível chegar no resultado, agora a forma, ela é escolhida de uma maneira que eu integro e não separo. E isso muda tudo. Uma aula de RH humanizado. Tem que cortar esse trecho e volta. Porque isso é muito lindo. Porque eu já passei por algumas organizações. Já encontrei alguns RHs como você e tive a honra e o prazer de trabalhar e entender o que é você fazer esse pequeno ajuste, como já tive também RHs mais duros. E hoje em dia eu percebo que cada vez menos tem espaço para esse RH mais rígido. Como é que você vê essa transformação do RH hoje para esse novo viés da humanização? Bom, cada organização tem o seu tempo, tem a sua curva de maturidade. E como você, eu também acredito que as pessoas do RH, elas têm uma potência tão enorme de ser este porta-voz, esta porta-voz, para ajudar, para apoiar, sustentar essa mudança de cultura. Agora, se você tem no head de RH pessoas que não têm essa narrativa, é porque essa organização ainda não está lá, não chegou. Então, o que ocorre? Pessoas como você está lá como executivo na área de vendas, logística, o que seja, e você percebe que essa pessoa não está sintonizada, ela não está reverberando nessa perspectiva da realidade. Você vê que é um executivo como, né, qualquer outra área que está ali dentro do seu business, olhando seus indicadores, mas não está fazendo essa mudança sutil na forma, eu digo sutil, porque mesmo suave, o impacto é enorme. E essa é a grande beleza dessa posição, deste papel na organização. Agora, também eu tive situações que as pessoas não estão neste lugar e é preciso compaixão. Porque se você quer brigar, se você deve olhar para o RH, você viu o cara totalmente fora, você também começa a se desconectar. E você perde também o seu poder pessoal de buscar influenciar a organização do lugar que você estiver. Porque você vai para um lugar de julgamento, e um julgamento vai levar à separação e ninguém ganha. Esse é o ponto. Então, que mais organizações possam olhar para isso e possam escolher pessoas para a área de pessoas e cultura, né? Procuro até evitar o RH, essa palavra, inclusive, eu acho que ela não é boa, e que elas possam fazer dar esses passos rumo a essa organização mais humanizada. Agora, para as empresas que não estão lá, elas vão viver as consequências também. Esse é o ponto. Elas vão que viver. já estão acontecendo, né? Eu acompanho você, RH, e você vê cada vez mais turnover aumentando e a questão não é mais salário, né? Tem até agora uma matéria sobre job hopping, até falei na internet sobre isso, onde essa juventude, ela quer trabalhar por projeto 1, 2 anos e
E não é uma questão de dinheiro, se a coisa não tá Sim, ali, se não tem sim, essa cultura, esse olhar. Eu vou para um outro negócio, eu vou para uma sim. outra coisa. Sim, por que eu vejo? Porque as dimensões que nós precisamos olhar, ela não está limitada na dimensão financeira, essa é só uma. Inclusive, eu vi agora recentemente uma postagem do Futuro das Coisas, né? Futuro das Coisas, que eu até gosto de pensar, não é só coisas, né? Muito além Hum, das coisas, é claro, e eles têm consciência disso. Que, né, eu vejo a financeira como uma dimensão, mas e a dimensão cognitiva e intelectual, o quanto eu me expando intelectualmente, a criatividade, o quanto expando emocional, social, ambiental, espiritual. Como que as organizações estão olhando para todas essas dimensões, eles inclusive falam em 10 ali, e nutrindo, alimentando nesta pessoa, neste colaborador, nesse parceiro que está ali na organização, que ele tenha possibilidade de expansão nessas diferentes dimensões. Então, essa visão linear, limitada, né? Então, é o dinheiro, é claro, vamos olhar a pirâmide de Maslow, você precisa de uma condição mínima. No entanto, no passado, as pessoas escolhiam se manter nestas circunstâncias a quase qualquer custo. Qualquer custo. Porque é quase aquela visão de túnel mesmo. Hoje, as pessoas vão olhar e falar: opa, e principalmente né, a própria pandemia foi mais um elemento que trouxe essa parada forçada, né, para muitos de nós, eu me incluo, porque eu inclusive saí da organização nesse período, falou, nossa, mas é isso mesmo? Sabe a coisa, tá ruim, mas tá bom? Opa, não, tem algo mais aí, eu posso me expandir, mesmo se eu não estiver formalmente empregada dentro de uma organização, e aí, né, até a área que eu trabalho com pessoas que estão fazendo transição de carreira, então eu vou me fortalecer para conseguir dar passos e sair desse modelo tradicional. Então eu vejo que é cada vez mais, né, teve, né, movimentos, né, The Great Resignation, por exemplo, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, vários países, e a gente sentiu também um pouco no Brasil, considerando as diferentes situações econômicas, mas no finalzinho as pessoas estão sentindo que elas querem mais, e não é mais a qualquer custo que eu fico na organização. Eu estou ali em busca de uma expansão em dimensões que vão além da questão econômica e financeira. espetacular. E aqui minha cabeça encheu um monte de coisa. Porque você falou maravilhoso, tem os níveis de maturidade, as empresas estão buscando, eu vejo executivos trabalhando numa agenda de SG e realmente tendo esse olhar. E, e aí nós tivemos eventos recentes aí, como o do Vini Júnior, dentre outros, que Uhum, mostra que o ser humano talvez também não esteja nesse grau de evolução. E aí, como você trabalha com mentoria uhum, transpessoal e você trabalha com transformação cultural, sim, aí é uma coisa, agora é pessoal. As empresas elas têm essa preocupação dessa agenda, mas você entende que as pessoas elas também estão olhando ou estão preparadas para isso? Porque se ela também não tiver olhando para a sociedade, para o meio ambiente, sim. para a governança, e ela vai fazer parte disso, talvez essa agenda não consiga se cumprir, porque você não tem esse outro lado aqui olhando para isso também, só as organizações. Você entende que isso em algum momento está conectado? Totalmente. Eu vejo o seguinte: uma coisa, uma agenda global, um chamado para que as organizações tomem decisões olhando para todos esses aspectos. E aí, muitos executivos, eles recebem ali as métricas, os objetivos, então agora eu tenho o quê? É mais um item na agenda para ser cumprido. Agora, se tem uma narrativa que não é genuína, se eu tenho ali, eu vou cumprir uma meta, mas eu não faço isso de um olhar que é verdadeiramente buscando esse desenvolvimento que é mais global, é mais, penso no meio ambiente como a minha casa mesmo, e não só eu tenho que tomar essa decisão por aqui, porque senão eu posso perder algo na minha meta. Percebe a diferença? Sim. As pessoas sentem. As pessoas sentem. Então, isso quer dizer que esse presidente, esses diretores, eles não estão tomando a decisão porque de verdade eles acreditam nesse impacto que eles têm nessa decisão global. Não estão olhando né, a nossa casa, o nosso planeta, desse ponto de vista de que somos um.
é muito mais um cumprimento de uma task que veio de cima, então eu tá ali na minha agenda, então eu vou cumprir. E o que que eu percebo? Agora eu vou indo para um outro lugar. Quando a gente chega, né, numa consultoria de transformação de cultura, meio, nossa, mas espera aí, por que que eu quero transformar a cultura? É meio assustador para esses executivos. Nossa, tá tudo bem. Quem que mandou transformar o quê? Então eu tenho percebido que muitas vezes é melhor a gente chegar semeando em alguns gestores ali que começam a despertar, falam: nossa, vamos sim fazer um trabalho de conectar as pessoas de um lugar mais profundo. E aí aquela semente, né? A gente fez um trabalho recentemente, eu tenho parceria com algumas consultorias, né? E um deles é muito especial, se chama Conectividade Essencial nas Organizações. E fizemos um trabalho recente com a Siemens. E aí a gente reúne aquelas pessoas que estão trabalhando aí muito no home office, um pouco de híbrido, e quando a gente vai para um lugar na natureza, quando a gente se conecta, só de estar na natureza, algo em nós já muda. Opa, nossa, né? Menos cimento, eu estou sentindo uma outra coisa, já tranquiliza algo na nossa mente. E colocamos essas pessoas em conjunto para se conectarem, para falarem da dimensão mais humana e não do papel profissional. E aí, quando elas se veem nesse lugar e escutam a história do outro, ela se conecta com a história do outro, com a humanidade do outro, e não com aquele projeto. Então, essa relação de confiança, ela se fortalece de uma maneira que ali no ambiente que é exclusivamente com as tarefas do trabalho, não é possível. Então, que linha, que eu fiz tentando responder a sua pergunta? Uma coisa é essa agenda, essas metas, né? Então, quer dizer, o mundo está falando, olha, cara, tem que mudar. E aí, se isso não é genuíno, a coisa, ela chega, mas ela não chega com todo o seu potencial. Então, também é possível trabalhar em outros focos, em outros níveis organizacionais, para que, a seu tempo, as pessoas vão tomando, porque eu creio também que essa nova O despertar, né? Eu é acho um que esse é um despertar da despertar. consciência, eu chamaria assim, né? Então, essas pessoas, inclusive mais jovens, elas já vêm com esse discurso de estarem mais conectadas, né? Elas não estão ainda nesse modelo tão limitado de simplesmente ter que cumprir para chegar no resultado. Elas querem ver mais e se conectar mais. E até para terminar esse tópico, eu estava mais envolvida agora. Eu vou até retomar com eles do IDG, que é do Inner Development Goals, que são caras, né, na Suécia, com professores do MIT, e Otto Scharmer, por exemplo, da teoria U, a Amy Edmondson, da segurança psicológica, se reuniram para trabalhar em quais são as habilidades do ser humano, e aí vem estado de presença, consciência, humildade, compaixão, que são essenciais para se cumprir essa agenda maior de sustentabilidade. Não adianta falar dessa coisa fora de nós se eu não começo com dentro de mim. Qual que é o meu estado de conexão com o meu interior? Qual que é o meu exercício de compaixão e empatia para que a partir desse estado interior eu tome decisões mais conscientes? Isso que você está falando é espetacular. Eu vou te explicar o porquê do porquê que eu acho que sim, para a gente começar a falar de um tema. Teve várias discussões, por exemplo, de diversidade, meta de diversidade em empresas, que muitas vezes essa meta fazia com que você tivesse que cumprir, e eu tinha sempre uma visão do seguinte: se você não tem uma meta, você não faz, então é melhor fazer mesmo que isso seja imposto do que propriamente você ter que, de alguma forma, incluir isso na sua agenda, porque no dia a dia você não vai fazer, você já tem problema demais para lidar. E hoje você tem múltiplas gerações trabalhando juntos. E uma geração que vai chegar, que é o caso, por exemplo, vou falar da minha filha que tem 10 anos, como essa nova geração já veio diferente de fábrica. Teve o incidente da chacina das crianças lá em Blumenau. Sim. E ela faz catequese, tá na idade da catequese. Aí ela pegou a caixinha do terço e colocou na mochila. Falei, filha, por que você tá colocando na mochila da escola? Ela, sem nem ter consultado eu e minha esposa, ela falou assim: papai, vou tentar não chorar, gente. Eu e os meus amigos vamos fazer uma oração pelos pais dessas crianças. E eu não fiz nada, eu não falei nada pra Demais. ela. Já é dela.
E quando ela entrar no mercado de trabalho, ela já vai vir com a agenda do SG pronta. Sim, e ela nem vai saber que chama ESG, porque já está nela. Já tá nela. Já tá chipado, já tá nela. Já tá nela. Então, assim, é uma agenda que eu acho que essa nova geração vai trazer automaticamente. Sim. E que as empresas precisam, de alguma forma, se ajustar. E eu acho que existe essa desconexão, por isso que as pessoas estão saindo muito dos empregos, porque Sim. não vê autenticidade, muitas vezes, no que está Isso. acontecendo. Isso. E aí eu queria levar para a mentoria transpessoal. Sim. Né? Queria Boa. fazer essa conexão. Por quê? Porque, óbvio que tem essa transformação cultural, tem essas agendas e tem tudo que as empresas estão se esforçando muito. E eu converso com muitos executivos e eu vejo quanto realmente eles querem se esforçar para trazer essa agenda. E eu vejo que as pessoas também estão buscando cada vez mais autoconhecimento. Como é que nas suas mentorias isso está acontecendo? É uma demanda da pessoa cada vez mais olhar para dentro, olhar para sua espiritualidade, tentar transcender, né, para se tornar um ser humano melhor? Como é que isso está acontecendo nas suas mentorias? Muito legal, muito legal. Acontecem por diferentes caminhos, né? Mas o que eu creio? Quem chega para fazer uma mentoria comigo, consciente ou inconscientemente, está buscando este lugar que transcende. Porque uma coisa é uma mentoria profissional, onde a gente vai olhar ali perfil, nós vamos olhar o que ela já fez, o que tem ali de competências, como ela vai projetar essas competências para uma carreira futura, de uma forma, vamos dizer assim, mais instrumental. E essa minha experiência de tantos anos em organizações, nessas competências, com certeza eu poderia apoiá-la dentro dessa perspectiva, vamos dizer, mais funcional. No entanto, né, depois desse mestrado aí, né, depois desse mergulho, nossa, cara, é uma transformação mesmo, onde assim, peraí, é muito mais profundo e eu começo a desenvolver uma conexão comigo mesmo, ou seja, práticas de meditação diárias, exercícios contemplativos, exercícios de visualização, que é um passo além desse aspecto mais aqui material. Então, nas mentorias, qual que é o trabalho? Até que a gente chegue nessa página instrumental, que, claro, lá no final a gente vai precisar colocar isso numa imagem concreta, em passos concretos, obviamente, mas até que chegue nesse momento, é um trabalho interior para a gente olhar onde que, na sua história de vida, todas as suas qualidades, talentos, forças, e aí, onde estão as luzes e sombras? Quais são os nós aí na sua história e além da sua história, ou seja, na sua ancestralidade, que também está nessa memória no seu corpo, que está impedindo que você prospere? Então, nos exercícios da mentoria, nós vamos chegando naquelas situações que, puxa, eu tive uma situação, né, a gente vai fazer um exercício de visualização, onde eu senti muito medo, eu fiquei totalmente travado. Uma professora, pegar uma pequena imagem situação. aqui, uma professora chamou minha atenção, eu era muito bom aluno, aí os alunos fizeram lá se reuniram e tinha uma mentira, né, e essa pessoa, né, esse meu menti chegou e, né, contou, porque, nossa, estava totalmente errado aquilo que estava sendo feito. Agora, você imagina que todo o grupo foi contra ele, né? Como assim? Você contou, tal, 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 tal. Então, ele carrega, mas era de uma forma totalmente inconsciente, essa questão de busca de aprovação. Então, eu preciso de aprovação, eu preciso fazer, se eu fizer diferente do que as pessoas estão esperando, eu serei julgado, eu não farei parte, eu vou perder o senso de pertencimento. Então, até que a gente chegasse nesse momento da mentoria, ele não tinha consciência de que aquela dor que ocorreu lá na infância foi um elemento que bloqueia os passos que ele vai dar, os passos de confiança, de expansão dentro da carreira dele. Porque ele, assim, o tempo todo eu preciso de aprovação, eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso ser esse menino bonzinho, né? E não, muitos momentos na nossa vida a gente precisa dar passos que nós não vamos agradar. Nós vamos dar passos difíceis, e eu sempre digo assim, nesses momentos onde fazemos parte, entrando até em outro assunto também dentro da transpessoal e sistêmico, né? Onde eu dou passos que eu faço diferente do meu sistema, seja familiar ou organizacional, é importante eu continuo nutrindo a minha relação, mas eu faço diferente. Eu faço de uma forma autêntica.
É a mesma coisa que um líder vai fazer um trabalho off-site, um trabalho com o seu time, e ele propõe atividades que não são tão usuais, né? Tão usuais ali dentro da organização dele. Então, eu preciso dar passos de coragem e fazer um pouco diferente do meu sistema. Porque assim acontece o quê? Eu me expando, eu cresço, eu vou para o novo. Aí você percebe que aquele coletivo ali, pensando na liderança e fazendo atividades, né, diferentes, né, na natureza, né, atividades contemplativas, às vezes um exercício de mindfulness, né, atenção plena, realmente começa a ousar nessas atividades de maior conexão, ele começa a fazer diferente. Então ele precisa lidar ali com alguma culpa, né, algum medo e solidão. Então, volta agora no cliente da mentoria. Na hora que ele percebeu essa trava, falou: Nossa, mas eu posso fazer diferente. Eu não preciso toda hora ficar buscando aprovação. Não, você é livre. Mesmo dentro de um sistema, dentro de uma organização, você dá passos de liberdade, mantendo a sua autenticidade e mantendo a nutrição com o sistema. E assim, isso é realmente para pessoas que conseguem avançar. Porque a maioria vai ficar nessa média, né, baixando a cabeça, né, sempre igualzinho, né, a grande parte vai fazer isso, e aqueles que conseguem agir com essa diferença, eles vão encontrando um lugar autêntico, verdadeiro e também expansivo, fazendo diferente. Mas daí eu preciso lidar com culpa, solidão e medo. Fiquei até agora aqui me arrumando. Vamos lá. Cara, que bacana, espetacular. Ale, obrigado, Ale, obrigado. Vamos lá. Essa desconexão, porque assim, a pessoa ela tem essas travas, mas ao mesmo tempo hoje ela percebe que as pessoas estão fazendo e talvez ela não consiga fazer. E ela se ela se vê amarrada. Isso. Seria este o motivo? Talvez não. Deve ter outras razões, e aí é uma dúvida pessoal, que a gente está vivendo tantas doenças novas que nós não víamos no passado, não que elas não existissem no passado, mas hoje elas estão muito mais em evidência, como burnout, como borderline, dentre Sim. outras situações, porque ela vê as coisas acontecendo e ela quer, mas ao mesmo tempo ela tem alguma coisa que trava e ela não consegue fazer, e ela não entende o porquê. E aí isso vira começa a borbulhar, e aí ela vê que ela quer mais, mas não consegue. Será que esse seria um dos motivos para estar acontecendo tantas essas doenças que não aconteciam no passado? Vamos lá. Eu creio que há diferentes razões. Uma delas é o diagnóstico, que antes não existiam parâmetros para um diagnóstico como hoje existe, seja de autismo, seja algum tipo de doenças mentais, isso era feito de uma forma muito menos criteriosa e sem parâmetros. Então, a primeira coisa é a questão do diagnóstico. Dois, é sem dúvida o mundo atual, então a era da tecnologia, onde a gente tem acesso a esse volume absurdo de informações e de pressões que acabam ficando aqui, né, em nós, né, na nossa mente, com a quantidade de informações e a pressão organizacional, e isso leva o nosso sistema, né, todo o nosso a nossa mente, né, toda a parte neurológica, o nosso físico, todo o nosso multissistema biológico a entrar numa situação de falta de estabilidade. Então, e aí chegam os diagnósticos que efetivamente vão entrar, seja na ansiedade como realmente uma síndrome, né, de um lado sintomático, não uma pequena ansiedade, mas realmente no diagnóstico de alguém que precisa, inclusive, se afastar, ou num burnout, por exemplo. E aí e mais uma coisa, o que nós fomos perdendo ao longo do tempo? O acesso às práticas onde a gente se dava um tempo para pausar. Então, nos meus encontros, seja terapêuticos, as mentorias, sempre há um momento onde a gente para e respira, sente o corpo, e aí começa a acessar uma inteligência que no dia a dia, eu chamo do batidão, do automático, você não tem mais acesso. Você só repete um padrão. Se você não faz a pausa, e a gente, muitas vezes são assim, poucos minutos, 2, 3 de centra, escuta o seu corpo.
o que tem aí. Se você está com algum desconforto, se tem alguma rigidez, alguma tensão, você não está na sua plenitude. Você não está no seu estado completamente disponível, seja para ter ideias criativas, para ter uma expansão, ou seja, sentimentos que vão apoiar na realização de uma atividade de cocriação, por exemplo, porque você está sob alguma pressão. Então, são vários elementos em conjunto e eu creio que, daí, voltando na questão anterior, que mais e mais pessoas estão se perguntando, poxa, não é só a questão financeira, eu preciso ter no meu trabalho realmente uma recompensa que tenha financeira, obviamente, não é uma apologia à pobreza, mas que ela vá além. Essa frase me faz lembrar do Mujica, que sempre que eu ouço, né, coisas que ele diz, mais um filósofo que um político, ele diz o quê? Uma pessoa é livre quando ela faz aquilo que ela ama, né? E ele comenta, ele diz, né? Eu fiquei muitos anos preso e eu percebi o seguinte: se você não consegue ser feliz com pouco, você não consegue ser feliz nunca. E ele diz exatamente isso. Não é uma apologia à pobreza, mas é uma consciência de que você paga as coisas que você compra, não é com dinheiro, é com a sua vida. Porque é o tempo de vida que você usou para ganhar o dinheiro para você gastar com essas coisas. Então, na hora que você começa a pensar, onde é que eu estou usando o meu tempo de vida para ganhar mais dinheiro, para comprar mais coisas, sendo que muitas delas realmente eu não preciso, mas eu começo a inventar, acreditar que eu preciso. E isso muitas vezes custa na sua saúde física, mental, emocional, espiritual. Isso aí que você está falando, eu tenho uma filosofia de vida. Que eu não acredito que a gente tenha mais um dia de vida. Pode parecer estranho, mas é uma estratégia que eu chamo de death ground. Quando eu trabalhava, eu acordava todos os dias tendo a plena certeza que eu ia ser mandado embora. E no trajeto para o trabalho, eu tinha que pensar em formas de surpreender o meu chefe e fazer ele mudar de decisão. E aí eu inovava, fazia coisas diferentes. Sim. E aí chegou um momento da minha vida que eu entendi que quando a gente percebe que a gente não tem mais um dia, a gente tem menos um, a gente passa a querer viver aquele dia Sim. como se fosse o último. E aí o tempo ele se torna mais valioso que o dinheiro. E foi o que você acabou de trazer. Sim, sim. Porque assim, eu preciso dedicar mais tempo. Eu não tenho que trabalhar para ter dinheiro, para ter mais tempo, se no final das contas é menos um dia de vida. Sim, sim. Né? Muito bom, muito bom. E aí eu sempre tenho isso assim, poxa, e se o meu último dia for hoje? Eu não sei se eu posso sair daqui, nem Deus queira, bato o carro, cai um avião. A gente não tem controle. A gente não tem controle. Sim, então eu tenho que ter a plena certeza que eu vivi a minha vida o melhor que eu pudesse. Se ela acabasse agora e eu tivesse ou subindo, ou descendo, não sei pra onde eu vou, mas que eu estiver ali na porta e falar assim, pô, valeu a pena. Sim. É isso que você tá trazendo nesse conceito. Sim, é essa consciência de que já começa com essa gratidão. Nossa, eu tô viva, né? Já acordou? Opa, tô viva. Por isso que eu gosto de fazer as práticas de meditação cedinho, né? Porque você já inicia o seu dia com essa consciência de agradecimento, de honrar a sua vida e se entregar para aquilo que essa vida, esse dia vai te trazer, né? Essa entrega a essas experiências. E por isso que é tão bonito, né, quando o Mujica diz essa frase, você é livre. Perfeito. Você é livre. Então, esse conceito dessa liberdade, quando você faz aquilo que você gosta, e ele diz, né, um é um cientista, o outro é um artista, o outro, né, é uma pessoa que está numa organização, mas é sempre se perguntando, eu estou no meu lugar, eu me sinto bem. E quantas pessoas estão no seu trabalho e elas sentem que algo diz que não é exatamente ali. Inclusive, essa semana eu atendi uma pessoa numa constelação e foi lindo, uma pessoa do sul de Santa Catarina, e ela falou assim, o seu tema, né? Eu pergunto, qual é o seu tema? Ela falou, eu tenho o meu trabalho, mas eu sei que o meu lugar não é ali. Algo me diz que não é o que eu vim fazer, mas eu não sei. Então, o que que é? Bom, fizemos todo o trabalho, né, de sentir no corpo a ressonância dos temas. E aí, o que que ela percebeu? Uma tendência a agradar a mãe. Então, na hora que a gente percebeu que o tema estava ali com a mãe, se eu fizer um estudo ou tiver uma profissão que não seja o que minha mãe quer,
eu vou me sentir muito mal, eu não quero me desconectar disso. E aí nós fizemos todo o trabalho, o que que nós vimos? Que a mãe fez isso com a avó. Então ela também queria Algo fazer diferente. aquilo que a mãe fazia o que a avó queria e ela, a filha, aquilo que a mãe. Mas ela não tinha consciência de que ela estava tão enganchada, né, nessa fidelidade cega, até que a gente fez o trabalho, né, e ela deixou com a mãe o tema da mãe, para que agora ela possa ser livre, para encontrar aquela profissão, aquela atuação profissional que seja a verdadeira missão dela. E só de desfazer esse nó, ela já falou: nossa, saiu um peso. Agora parece que eu posso ouvir o que eu quero. Porque o que eu disse? Você já sabe qual é seu caminho. Eu sei. Agora que você tem permissão, ó, fiquei até Nossa, emocionada, que você espetacular. tem permissão, então agora segue. Foi assim. Espetacular, porque eu vivi exatamente isso. Só que eu fui pelo outro caminho. E foi muito duro, porque as reprovações que eu tive do meu pai, da minha família em relação ao caminho que eu queria seguir, foi muito difícil. E aí foi o que você falou, chegou no momento da minha vida que eu realmente, foi quando eu perdi meu pai, que foi muito duro, que eu me vi livre pra falar o seguinte, e aí no leito de morte ele olhou pra mim e falou o seguinte: eu tenho orgulho de você, você chegou aonde eu nunca consegui. Isso é libertador. Sim, sim. Olha o alívio. Olha o Isso é alívio. libertador. Isso é Sim. libertador. Você falar o seguinte: Que ok, lindo. eu fui recriminado, tivemos muitos problemas ao longo da vida, mas Sim. em nenhum momento ele estava torcendo contra. Sim. Mas eram as crenças dele, a vida Isso, ele dele, só a queria história o dele. melhor, Ele só sim. queria o melhor. E Sim, aí, no sim. final da vida, quando ele olha, ele fala assim: cara, você chegou onde eu não cheguei. Obrigado. Missão cumprida. Tô indo em paz. Aí você fala o Que seguinte, lindo. até arrepia. Fala assim, beleza. E aí, depois a sua vida passa a ser outra, né? Sim, você tira esse peso, e como eu disse, muitos de nós, né, que chegam para um trabalho nesse sentido, não têm essa consciência. E a gente vai vivendo um sofrimento por estar nessa escuridão, porque tem toda essa informação oculta, mas que ela age sobre nós. E na hora que você tira, como se fosse uma mochila, né? A cliente, inclusive, ela sentia peso nas costas, peso na cabeça, porque ela carrega essa pressão. E nessa hora que ela entregou, então, mãe, fica com você a sua história, para que eu possa seguir a minha. Agora veja, o amor não muda, a conexão não muda, e é essa a beleza que eu vejo no pensamento sistêmico. Então, a minha relação de amor com este pai, com esta mãe, seja com este gestor, eu uso também amor para as organizações, porque o amor nada mais é nesse sentido que essa conexão genuína. Agora, eu posso fazer diferente. Eu quero espaço, porque eu sou único. Eu não posso simplesmente me submeter. Eu sou único, eu tenho um meu chamado pessoal. E eu preciso honrar esse chamado pessoal, sob pena de viver uma vida inteira sem significado. Ou ainda pior, que podem chegar doenças, porque quanto mais a gente reprime a nossa natureza, mais de alguma forma esse feedback, essa manifestação vai chegar, porque ela precisa encontrar um espaço para se manifestar. Porque a natureza ela é muito forte, ela precisa encontrar espaço. Então, muitos, né, pagam um preço muito alto, um ticket, né, na vida, porque eles não deram espaço e aí a vida vai cobrar em algum momento. Exatamente. E você está trazendo agora, eu vi a Beatriz, uma psicóloga bem famosa, tem feito vários podcasts, ela falou: você já nasce sabendo o seu propósito. Sim. Você já nasce predisposto a um dom. Isso. É que você coloca isso no bolso, faz um monte de coisa em decorrência do Perfeito. que a sociedade quer que você faça, seus pais, sua mãe, sei lá quem. E chega um momento da vida que você fala: agora eu preciso isso não tá me fazendo bem, agora eu preciso, Sim. né, fazer algo que faça sentido. E normalmente as pessoas já sabem. Sim. Elas já sabem. Eu gosto, inclusive até faço uma meditação assim, a sua criança sabe. A sua criança sabe o que você quer. Então você pode tentar inibir, né, e calar essa voz, mas ela sempre está ali. E quando você baixa esse volume da voz, aqui da mente, do turbilhão, tenha humildade para se encontrar com a sua criança, ela vai te mostrar. Antoine Saint-Exupéry era um mestre, não? Sim, sim, exato, já dizia, exatamente. Que Pequeno espetacular, Príncipe. que espetacular. E o quanto você acha hoje que as pessoas estão desconectadas com a sua criança interior?
Porque eu tenho uma premissa Uhum. de vida, eu brinco que a minha própria filha fala: "Pai, mas por que que você faz as coisas que eu faço como criança?" E eu, como o Pequeno Príncipe é o meu livro de cabeceira, e eu tenho a minha caneca ali que escrito: "O importante não é crescer, mas sim esquecer", né. Então você tem que crescer, mas você não pode esquecer que você tem Sim, coisas que você gosta, que você quer fazer e tudo sim. mais. O quanto você acha que hoje as pessoas estão desconectadas? Eu acho que essa nova geração já veio um pouquinho mais pronta, né, mas, você vê ainda que a gente tá ainda evoluindo, a gente já tá num nível de maturidade um pouquinho maior das pessoas de entender isso, ou ainda a gente tá longe desse encontro? Bom, a minha resposta ela é baseada na minha experiência e na minha visão de mundo. Então, como perguntou um aluno essa semana, que eu estava falando das competências lá do IDG, né, que eu comentei, e são essas, né, de consciência, compaixão, humildade. E ele perguntou lá, e você acha que as pessoas desenvolvem isso? Aí eu retomo com essa, respondendo essa pergunta Foi que bem você nesse fez. sentido mesmo. É, e ele perguntou, eu disse, você perguntou, era o Guilherme, você perguntou para uma pessoa, Guilherme, que a minha vida inteira eu olhei para isso. Então, a minha resposta é sim. Se aquela pessoa, ela quer desenvolver, ela quer avançar no seu nível de consciência, ela vai encontrar caminhos para isso. Então, esta é a minha visão de mundo. Você pode me trazer os dados estatísticos? Nós temos, inclusive, neste momento no planeta, um lugar com uma guerra, onde há seres humanos com poder político, poder de influência, que escolhem uma guerra. Ao mesmo tempo, eu estou segura que há um sem número de seres humanos escolhendo um caminho de expandir a sua consciência. Então, a pergunta: para onde você está olhando? Eu estou olhando para essas pessoas. As pessoas que estão se conectando comigo, que estão fazendo um trabalho, as empresas que me chamam, as pessoas que me chamam para uma mentoria, para um processo terapêutico, inclusive, seja também no MBA, numa posição formal, né, de professora, onde que eu entro? Eu começo minha aula com uma meditação, eu começo num centramento. Volta para você, agradece, fechando os olhos, é noite, no EAD, todas aquelas pessoas trabalharam o dia inteiro. Então, começa reconhecendo, você chegou aqui, você conseguiu estar nessa cadeira, você está aqui conectado para fazer uma formação. Trabalhou o dia inteiro, cuida da sua família, muitos de vocês. Então vai lá e reconhece. Nossa, eu cheguei. Eu estou aqui. Começa nesse lugar. Então, eu creio que cada vez mais pessoas estão buscando essa conexão. Quando eu vou numa empresa, a gente fez esse Nascimes, foi lindo, a gente também fez um avanço, uma um ritual ali no final de um lava-pés. Nós fizemos um círculo e tinha um pôr do sol, assim, foi mágico. Siemens é fantástico. Eu sou fã, trabalhei lá, então sou fã da Siemens, né. E aí todos ali, né, tiraram os sapatos, colocaram os pés na água, ficaram ali em silêncio, né, se conectando. E ali, gente, é um símbolo de quanto as pessoas estão buscando e muitas nem sabem que estão buscando. Este é o ponto. Elas querem a gente ali como consultoras, né, conversando com os gestores, a área de RH, nós vamos incluindo ali vivências. Nossa, mas lava-pés, como assim? Como vai ser isso? E no final das contas foi maravilhoso, porque ali também uma breve meditação, segurando, ali as pessoas estavam vendadas, tendo contato ali, né, até os pés é um lugar, né, de muita exposição. E fora que a água é um condutor universal, né, o contato com a água tem eu gosto do Nando Reis que ele Isso, fala na música: todo mundo fica bem quando fica em frente ao mar", né. Você descarrega, a isso, água isso. ela Olha que tem lindo, eu essa nem tinha pensado nisso, mas ali, a gente estava ali na natureza, com aquele pôr do sol, num círculo, com os pés expostos, com o coração ali disponível. Gente, é um poder. Então, eu digo, o que, que nós fizemos? Nós lançamos essas sementes de conexão. E daí nós vamos falando, nós estamos todos conectados por esses fios. Então, você ali, você é da área da controladoria, contas a pagar, tesouraria, todos esses rótulos, né? Pensa que no fim das contas, se você tira a separação formal, didática, o que tem de verdade? Conexão. Cadê esses fios que os conectam? Então, tudo isso vai ajudando muito quando eu volto para o meu ambiente de trabalho, né? Aquela discussãozinha, aquele desgaste. Nossa, volta, né? Eu estou conectada com ele, com ela. Isso aqui pode ser mais leve. Então, te convida a ir para um lugar de mais conexão
e menos julgamento. Nós, inclusive, fazemos uma dinâmica especificamente sobre isso, né? Porque quando eu julgo o outro, eu me separo do outro. Quando eu me separo do outro, eu me separo de mim. Esse é o ponto. Uma vez que a gente entende isso, por que eu me separo de mim? Eu entro no julgamento. E daí, essa minha conexão maior, eu também faço. Porque eu entro o quê? Numa reclamação, num julgamento. E aí, gente, é um looping ladeira abaixo. Porque você não vai ter ideia, você não vai parar de ser criativo, você não vai fazer aquela ligação legal para alguém, você não vai conectar com uma pessoa, você vai entrar num looping de negatividade. Então, a próxima vez que vier um julgamento contra o outro, pensa o quanto você está sendo nocivo com você. Eu costumo dizer que toda vez que você julga o outro, você perde um pedacinho da sua alma. Isso, perfeito. Eu vou usar essa. Você perde Gostei. um pedacinho da sua alma. Porque no final das contas, quando você julga alguém, normalmente você não coloca. Nós somos feitos, na nossa grande maioria, de emoções negativas, né? Por histórico e tudo mais. E toda vez que a gente julga alguém, nunca é como algo positivo. E é como se você tomasse um veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. Sim. E aí você vai perdendo um pouquinho, cada vez mais da sua humanidade quando você julga alguém. Costumo dizer, cara, eu não sei qual que é o contexto que aquela pessoa fez aquela atrocidade. Mas pode ser que ela tenha sido abusada na infância. Isso. Pode ser que ela tenha passado por uma série de fatores. Eu não quero humanizar um vilão. Mas a partir do momento que eu tento entender um pouquinho e deixar o julgamento para quem tem que julgar, Isso. eu sou uma pessoa melhor. Isso, porque no fim você inclui. O tema é inclusão, porque você não se coloca como melhor ou pior do que o outro. Vocês estão conectados. Então, como você disse, uma coisa, aquele ato, como eu comentei lá no meu início, né, de carreira profissional, de vida profissional, aquilo que foi feito está errado e ele deve se responsabilizar. Agora, ele é mais do que aquilo. Ele é mais, nós somos mais do que o nosso comportamento. Quando alguém diz, eu sou ansioso, falo, bom, uma parte sua é ansiosa, não é você inteiro. Não dá para você assumir que o tempo inteiro na sua vida você é ansioso, sem parar nenhum segundo. Não, aí não. Ou seja, você redimensiona, inclusive, né, a situação e fala, tem essa parte, então vamos olhar para esta parte. Porque essa parte que fica ansiosa no domingo à noite, né, se preparando para trabalhar a segunda, o que ela está dizendo para você, essa ansiedade? Que mensagem? Ela é mensageira do quê? E aí você começa a ver onde ela está atrelada, essa ansiedade já tinha antes, vinha na criança, tal. A gente, ou pode estar também relacionada ao trabalho em si. Uma coisa vai ligar na outra, não é nem ou, né? E começou bem lá atrás, essa, né, busca de perfeição, por exemplo, e ali no trabalho vai se revelar. Então já começa a ficar tenso no domingo. A síndrome do fantástico, né? A famosa síndrome do fantástico. Exato. Que espetacular. Viu como passa rápido? Nossa, a gente poderia fazer, incrível. Eu tenho tantas perguntas para te fazer ainda. Hoje eu sinto que o Joel J sente quando ele conversa com alguém e fica pensando e você tem que respirar. Espetacular, Laís, espetacular. Tem uma coisinha que eu não falei, mas eu quero muito deixar aqui. Por favor. Que é uma iniciativa maravilhosa que eu tenho com o meu super amigo Germán Beines, um argentino. Nós temos o Lightway. Nós trabalhamos no Lightway durante mais ou menos 1 ano e meio, que é uma jornada de transformação, uma jornada de autoexpansão, onde nós fazemos encontros, são 4 encontros em grupo e um individual, que é o terceiro encontro individual, onde nós tratamos especificamente daquele tema do participante. E nessa jornada nós vamos olhar para todas as nossas dimensões, para onde estão as dores, cadê esses nós que estão impedindo que a gente prospere e que a gente se sinta parte de algo maior. Então é lindo, assim, foi um trabalho que a gente foi construindo assim de uma forma muito genuína, muito pura, né? E de repente, na hora que a gente viu, tinha ali uma jornada. Ele tem muitos anos de experiência na área de desenvolvimento humano, ele é facilitador do seminário Insight. E aí nós, nesses encontros, né, com a experiência dele, com a minha, a gente conseguiu chegar nesse desenho dessa jornada, que aliás a inspiração foi o Caminho de Santiago, que eu fiz. Meu sonho é fazer. Eu tenho sonho de fazer nossa, então. Caminho. E a jornada do Lightway, tanto que todas as imagens que nós utilizamos são imagens dos peregrinos, né? Então ali
É maravilhoso. Ou seja, é como se você caminhasse a jornada fazendo por dentro de você, no seu interior. E aí, naqueles momentos, né, que o pé, né, cai as unhas, enfim, toda a dor que você vive fazendo, né, o caminho de Santiago é também uma transmutação, né, uma cura. E aí você percebe, nossa, no final das contas, o que é a grande revelação? É que nós somos um, que nós estamos todos conectados. Então, nessa hora, você ganha toda essa força do coletivo e você percebe que você está livre realmente para prosperar nesse seu caminho, que é único. E que você não veio a passeio, né? Se a gente tá aqui, a gente tá aqui por um propósito. Isso, exato. E é lindo. E não precisa ser. Eu adorei que você trouxe, né? Que essa médica ou psicóloga trouxe. Né, nós já sabemos. Não é um propósito que você tem que criar. Não fica confuso nessa história. Você já sabe, é intrínseco, é isso que te move. E aí a descoberta ali é que você vai realmente acessar e ele vai ficar claro para você. E muitas vezes você vai ter coragem de olhar para ele, porque você pode ter passado muito tempo escondendo ele. E uma coisa engraçada, vou te fazer essa pergunta, mas eu já consegui a minha resposta, porque eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. Você pode perceber, eu não conheço ninguém que o propósito de vida seja ficar milionário, ser um sheik em Dubai. Todas as pessoas que encontraram o seu propósito, isso da minha pesquisa, e aí eu quero que você contribua com a sua experiência. Todas elas, o propósito é ajudar o outro. Nunca tá centrado nela. Muito legal. Bom, o que eu tenho para te dizer? Sim, há algumas pessoas, vejo agora em trabalhos terapêuticos, né? Eu faço uma supervisão da psicologia transpessoal, então eu fico lá com várias colegas e elas trazem as situações dos clientes. E o que você me fez lembrar? De um cliente, por exemplo, que trouxe uma colega e ele se senta lá e fala, eu tô aqui porque minha mulher mandou eu vir, porque eu acho que eu tô muito ruim, vai pra terapia assim, um adulto. E daí o que ele traz? Eu só quero ganhar dinheiro, eu só tô juntando dinheiro para ir morar nos Estados Unidos, porque tá. E o tempo todo, né? O tempo todo. E é claro que ali, a gente sabe que ali é um tema que ele precisa provar para o pai, que ele ganhou dinheiro, ele ganhou mais dinheiro que o pai. Só que a gente ali na supervisão, nós estamos enxergando esse ser num lugar que ele ainda não está enxergando. Então ele traz nesse formato. Meu propósito de vida é só ganhar mais dinheiro e ir embora para os Estados Unidos. Não é missão. Isso, só que ele tá onde? Ele tá indo, né? Tá indo na terapia, tá buscando encontrar, e ali, né, a profissional vai ajudando ele a compreender que não é isso. Só que, né, a dor ali, vamos de novo, volta para a compaixão, né? Talvez a dor seja tão grande, né, de busca desse amor por esse pai, né, aprovação, final, né? De aprovação, que ele tá nesse caminho, né? Que ele acha realmente que é o dinheiro, né? E você falou até Dubai, ele foi para Dubai para alugar um carro X para andar tantos quilômetros, enfim, tudo em cima dessa questão material, né? Até que ele consiga, que é claro que ele aparece as nuances da luz, assim, né? Não é só sofrer a luzinha, eu quero ajudar tal pessoa, dou dinheiro aqui, dou dinheiro ali, dou dinheiro ali, ajuda esse, ajuda. No final das contas, sempre tem. No final é isso. No final é isso, só que ele tem aquele discurso, só tô aqui para ganhar dinheiro. Então, o ponto é, mesmo, então acho que eu adicionaria isso, mesmo quando a gente não sabe, lá no nosso fundamento mais puro, sim, é ajudar o outro, é apoiar. Por isso que quando ela falou essa frase, eu falei assim, bom, a gente já nasce com propósito. Nosso propósito é colocar os nossos dons para ajudar o outro. Nós não viemos aqui a passeio. Nós não viemos aqui a passeio. Eu vim e eu tenho essa convicção, e já sentou aqui também um baita executivo, o Rodrigo Locato, que trabalhou na Siemens também, não sei se você conhece, mas é um cara incrível para se conversar. Ele fala, pô, todo mundo que passa pela minha vida tem que sair transformado. E eu compactuo com isso, assim. Com quem eu encontro na rua, às vezes um olhar, um oi, olhando no olho da pessoa, abrir uma porta, que várias vezes eu faço isso, às vezes eu abro a porta para uma pessoa, a pessoa fica impactada, do tipo, nossa, obrigado, mas eu só abri a porta, mas para ela significa muito. Pequenas ações somadas transformam vidas, e a gente às vezes não sabe, mas no fundo, eu já encontrei com pessoas que estudaram comigo e falaram, teve um negócio que você fez quando a gente estudou, que aquilo mudou a minha vida. É incrível. E eu não sabia.
E aí eu falo para todo mundo, cara, propósito você já tem. É só você colocar seus dons à prova, ajudar as pessoas de forma genuína, o universo vai conspirar a favor, você vai se sentir melhor e tudo vai acontecer. E a prosperidade mora quando a gente ajuda genuinamente as pessoas. Lindo. Espetacular. Ai, que programa! Rodamos tudo aqui, espetacular, Laís. Que presente que o Alexandre me deu de te conhecer e de poder bater esse papo com você. Obrigado pelo seu conhecimento. Queria que você deixasse um recado para a nossa audiência, primeiro de como te encontrar, como fazer os seus programas, como fazer sua mentoria, que nós vamos conversar, porque eu quero fazer essa mentoria transpessoal aí contigo. Que eu preciso, né, trabalhar algumas coisas importantes, mas como é que a audiência faz para te encontrar, para poder fazer seus treinamentos, e você deixa uma mensagem para a nossa audiência. Sim. Bom, o caminho, né? Você tem um site, Laís Cossermelli, eu acho que a gente pode colocar Eu vou deixar aqui vídeo, na descrição. Né? Vou colocar aqui na descrição. Laís Cossermelli, aí tem uma página no Insta, LinkedIn, no site, né? Tem uma página que eu falo da minha trajetória, né? Eu falo exatamente desse olhar, desde lá, olhando aqueles, né, aquelas pessoas ali que iam ser julgadas por crimes, né? Desde aquele momento até eu chegar aqui, a minha trajetória, eu conto. E aí tem o Lightway, que também tem no Insta, né, as informações sobre como participar do Lightway, e também nas empresas, né, principalmente no site vocês vão encontrar. E a mensagem, pessoal, a mensagem principal que me vem é essa questão da conexão. Então, quando a gente fala do amor nas empresas, do amor como essa fonte, é porque nós estamos falando da conexão. Então, quando a gente consegue fazer algo, e não importa a dimensão, né? Fazer para uma pessoa, fazer no coletivo, que seja de um lugar genuíno de conexão, é o momento onde nós estamos nutrindo essa rede de amor. E aí, quando nós fazemos isso, o que ocorre na nossa vida? Nós só recebemos de volta, porque é mais prosperidade. Está aí uma conta que não tem como dar errado. Então, se você oferece, se você entrega, se você faz genuinamente, você vai receber. E não é que você faz para receber, você faz porque o seu coração está disponível. É esse carinho, essa entrega efetiva para as pessoas, seja o que for que você estiver fazendo. E daí até é interessante na questão profissional, ali, o que você estiver fazendo, o que seja, é possível fazer a partir desse lugar interno de doação, de entrega, de conexão. Então, isso muda totalmente a experiência. Espetacular. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Paul. Não, se depois de todo esse conteúdo você não se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, eu não sei mais o que fazer para gerar conteúdo para você, então me ajuda. Um conteúdo absurdamente incrível. Eu falo para vocês que esse programa é um MBA de graça. Em 1 hora de conversa, o quanto a gente sai reflexivo. Tô aqui com a cabeça borbulhando de tanta coisa boa, de tanto conteúdo de valor. Então, obrigado a você que nos acompanha. E deixa sua mensagem, se conecta com a Laís nas mídias sociais, vai estar tudo aqui na descrição. Vou colocar o vídeo dela também, da história dela aqui na descrição. E obrigado pela sua audiência. Obrigado, Laís. Eu que agradeço, Paul. Muito obrigada. E lindo esse trabalho. Então, foi um prazer chegar aqui, conhecer você pessoalmente, sentir isso, estou em paz, estou feliz, então te agradeço muito. Obrigado. E até o próximo Carreira Talk Show.